Muito boa tarde para você que está me seguindo aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você também que está começando a acompanhar a nossa live de hoje aqui pelo Facebook. Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, do Chega de Medo e Ansiedade. Eu e a Sandra temos uma proposta muito ousada que é ajudar você a vencer a sua ansiedade para você poder aproveitar muito mais a sua vida. O Chega de Dúvidas é essa live que acontece todas as sextas-feiras, que começa às 17h04 e a gente responde a pergunta dos nossos seguidores, das pessoas que mandam perguntas pra gente, às vezes aqui no Instagram, às vezes aqui no inbox do Facebook, às vezes por e-mail. Então, as perguntas que nos chegam, sempre que a gente interpreta que é uma pergunta que pode ser a pergunta de várias pessoas, o que a gente faz? A gente cria essa live de sexta-feira. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E vamos lá, né? Coloca para mim aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Coloca para mim nos comentários se você está me ouvindo bem. Principalmente aqui a galera do Facebook eu consigo colocar, aqui no Instagram eu não consigo, mas você pode, a hora que entra, colocar aí pra mim se você tá me ouvindo bem, se você tá me vendo bem. Eu vou colar aqui o nome da nossa live de hoje, porque a gente vai responder uma pergunta muito interessante. E deixa eu ver se eu consegui fixar o comentário, acho que eu não consegui, peraí, fixar comentário. Acho que tá fixado, vamos ver. Muito bem. A pergunta que a gente vai responder hoje no nosso Chega de Dúvidas é: como lidar com o negativismo e as dúvidas deste momento que nós estamos vivendo? É uma pergunta que chegou pra gente nos nossos comentários, a gente entende que é a pergunta da maioria de nós, inclusive a minha pergunta em alguns momentos, Como é que a gente faz para lidar com esse monte de dúvidas, com essa sensação ruim, negativa, pesada que muitos de nós estamos tendo por conta desse momento de pandemia, todo esse distanciamento social, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, é muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo e bora lá para responder a nossa pergunta. Então, primeiro eu vou contextualizar essa pergunta, do que a gente está falando, A gente pode começar dizendo que nenhum de nós, viveu algo parecido nessa era moderna, Nós temos algumas histórias aí, quem estuda história do Brasil, história geral, história do mundo, sabe que já aconteceram várias coisas nesse planeta, mas algo que englobou tantas pessoas, algo tão coletivo, nós na era moderna ainda não tínhamos vivido. Então essa pandemia provocada pelo vírus, pelo coronavírus, que provoca a doença chamada Covid-19, que em princípio tem sintomas de gripe, mas que pode se agravar e levar até a óbito muitas pessoas. Então é algo que a gente nunca viveu, porque o mundo está globalizado e isso simplesmente se generalizou. Praticamente todos os países do mundo, todas as pessoas estão de alguma forma com a sua vida modificada por causa dessa pandemia. E a gente está observando o seguinte, que isso ainda vai continuar por um tempo, e a gente não sabe quanto tempo, Provavelmente nós ainda vamos continuar experienciando, essa mudança na nossa vida, na vida das pessoas, no nosso trabalho, na economia, durante um bom tempo ainda. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem guerras no mundo, tem lugares no mundo nesse momento aqui que estão em guerra. Tem fome, tem problemas sanitários pelo mundo, mas são coisas mais regionais, mais compactas naquele espaço. Algo tão coletivo como isso, a gente realmente ainda não tinha vivido. Deixa eu falar um pouco de boa tarde aqui. Oi, Eunice, tudo bem, querida? Boa tarde. Boa tarde para Elza. Eu não consegui fixar esse comentário ainda. Por que ele não está fixando? Essas coisas do mundo digital são engraçadas. Não consigo fixar o comentário que eu coloquei aqui no Facebook, que é o nome da nossa live. Mas tudo bem. Boa tarde, Patrícia. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Bora lá. Então, a gente tem esses vários problemas aí pelo mundo, mas nada afetou tão coletivamente todos nós. É uma situação sem precedentes, então é novo para todo mundo. Para nós, pessoas comuns, para quem é profissional da área da saúde, para quem é profissional da área da saúde está lidando de frente, fazendo um enfrentamento direto da doença. Para os governantes é novo para todo mundo. Então, se nós estamos um pouco negativos,
com a cabeça meio cheia de dúvidas, a gente precisa dar ok para isso. Parece que faz parte desse momento, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente realmente fica inseguro, porque qual a impressão que a gente tem? Que se existia alguma garantia que no final tudo ia dar certo, parece que essa garantia está um pouco abalada. A gente já não sabe mais se as coisas vão dar tão certo como parecia que ia dar um tempo atrás. Então, o futuro realmente ficou algo bastante nebuloso para nós. Então, isso é ok, faz parte, tudo bem. Só que quando a gente está falando de ansiedade, a ansiedade é o tema aqui da nossa página, é o tema do meu trabalho e da Sandra, porque nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Nós trabalhamos em consultório e trabalhamos aqui pela internet com esse tema, ansiedade. Quando a gente está falando de pessoas que já têm um diagnóstico de transtorno ansioso, ou mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico, mas seja uma pessoa que tem uma ansiedade acima da média, tanto dúvidas quanto negativismo fazem parte do quadro de ansiedade, né? Por quê? Porque dúvida, negativismo tem base na emoção medo, que é a emoção principal na ansiedade. A ansiedade é medo e medo do futuro. Então, obviamente, quem sofre de ansiedade, que tem um diagnóstico de transtorno, está sofrendo mais do que os outros que não têm um transtorno de ansiedade. E às vezes a pessoa não tem um transtorno, mas ela já é uma pessoa mais ansiosa do que a média, mais ansiosa do que o normal. Bom, a grande questão é que essa emoção do medo, que é uma emoção natural em nós, todos nós precisamos do medo até para sobreviver. Porque a gente tem medo, a gente se previne, a gente se protege e a gente perpetua a nossa espécie. Só que quando a gente sente medo em demasia, quando a gente sente medo a maior parte do tempo, o nosso sistema fica em estado de alerta a maior parte do tempo. E isso gera o aumento da produção de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio da luta ou fuga. Então, todas as vezes que esse hormônio está presente e intensamente, constantemente, aí começa a acontecer um outro problema para a gente, que é o nosso sistema imunológico começa a ficar fragilizado. Por quê? Porque o cortisol, esse hormônio do estresse, ele é imunossupressor, ele deprime o nosso sistema imunológico. E aí a gente tem um grande problema, porque a gente não... O que a gente quer é estar com o sistema imunológico forte para evitar a entrada dos vírus oportunistas, como o coronavírus, por exemplo, que pega o nosso sistema desprevenido e pode entrar. Então a gente precisa fazer algo no sentido de mudar o rumo da prosa. Nós temos que mudar isso, nós temos que fazer coisas que fortaleçam o nosso sistema imunológico. Então, a ideia é a gente colocar nessa live algumas dicas, como a gente sempre faz, alguma coisa bem prática para você poder usar e ter o seu sistema imunológico fortalecido para lidar, inclusive, com o negativismo e com a dúvida do momento. Uma outra coisa bastante importante da gente lembrar é que, além, né, de todas essas questões relacionadas ao momento, então, sim, existe a pandemia, existem os problemas econômicos, financeiros, a saúde das pessoas, as perdas, mas existe também aquilo que a nossa mente cria, aquilo que a gente imagina. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente já sabe, a ansiedade é uma projeção para o futuro, onde a gente pensa o pior, a gente imagina que vai acontecer o pior. Já existe uma ameaça de que coisas negativas, ruins aconteçam. Some-se a isso a mente ansiosa, catastrofizando as coisas, deixando as coisas piores do que elas estão. Deixa eu falar boa tarde aqui para a Valéria. Oi, Valéria, boa tarde. E segundo a neurociência é um ramo da ciência que estuda o nosso sistema nervoso e como ele interfere na nossa estrutura, no nosso comportamento, na nossa saúde mental. Desculpa. E a neurociência diz assim: você está imaginando algo catastrófico lá na frente, está te dando medo? O seu corpo reage a isso como se isso fosse real, como se isso estivesse acontecendo agora. E quando a gente fica sentindo medo o tempo todo, a gente fica nesse estado de alerta, com o alerta vermelho lá piscando, perigo, 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 perigo. E aumenta a produção do cortisol para preparar a gente para lutar ou fugir, porque diante de uma ameaça a gente precisa escolher entre lutar ou fugir. Só que esse aumento do cortisol, mesmo quando a gente está só imaginando um perigo lá na frente,
e gera todo esse descontrole no organismo e é prejudicial à nossa saúde porque debilita o nosso sistema imunológico, o que para esse momento aqui é algo realmente que a gente precisa ficar atento, né? Bom, essa mesma neurociência que estuda o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, diz assim, ó, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a gente se conecta com emoções positivas, com alegria, com a felicidade, o nosso corpo reage a isso também positivamente. Se você agora, nesse momento, começar a se lembrar de uma coisa muito triste que aconteceu na sua vida, uma dor pela qual você passou, uma perda, ficar ali pensando, lembrando, trazendo essas imagens na cabeça, daqui a pouco você está até chorando, mesmo que tenha acontecido, sei lá, 20 anos atrás. Né? Agora, se eu disser assim para você, imagine que você está num lugar muito tranquilo, com as pessoas que você ama, na beira de uma praia, e você fechar os olhos e começar a imaginar isso, você se acalma automaticamente. Por quê? O nosso cérebro, ele não distingue se o que eu estou imaginando é real ou se é imaginado, se é criado. E o meu corpo reage a isso positivamente ou negativamente, dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando na minha mente. Então, o que a neurociência clareia para nós, né? Que para lidarmos com o negativismo, com as dúvidas desse momento, o que a gente precisa fazer é um contraponto para isso, já que a gente não consegue, infelizmente, evitar os fatos. Tem coisas que estão acontecendo que estão completamente fora do nosso controle, né? Nós estamos vendo toda essa coisa acontecer, o máximo que a gente pode fazer é nos cuidarmos pessoalmente, pensando na questão da pandemia em si, nos prevenirmos para não pegarmos o coronavírus no momento em que os hospitais estão lotados. Então, beleza, temos que nos cuidar, mas a gente não controla o todo, a gente não controla o resultado disso para além de nós. Então, o que a gente tem que fazer para nos mantermos ok diante de tudo isso, apesar de tudo que está acontecendo? É fazer esse contraponto, é compensar isso de alguma forma. E tem um ditado que diz assim, né, que rir é o melhor remédio, né? Ficar bem, ficar alegre, ficar feliz é o melhor remédio. Obviamente tem momentos de dor, tem momentos de perda que não dá pra gente ficar rindo, nem feliz, nem coisa nenhuma. Mas nos momentos em que as coisas estão relativamente tranquilas, nós precisamos buscar, procurar isso de forma voluntária. Eu vou lá buscar algo para me fazer sentir mais tranquila, mais calma, mais feliz, para cuidar do meu sistema imunológico, para trazer para o meu corpo essa sensação boa. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina, né, muito possante, muito inteligente, que aprende muito, e a gente pode aprender estratégias, né? Nós podemos dar estímulos para o nosso cérebro, esse cérebro que aprende, para que a gente tenha essa correspondência, para que a gente tenha esse resultado que a gente tem, que a gente quer. Aqui no nosso caso, é aprender a lidar com o negativismo e com as dúvidas do momento, que elas são praticamente inevitáveis. O momento ele realmente não está lá tão favorável. Então, vamos trabalhar dando estímulos para o nosso cérebro para podermos lidar melhor com isso. E aí a gente trouxe aqui um passo a passo, algumas dicas, algumas sugestões para você, para que você possa implementar isso, né? Dar esse estímulo positivo para o teu cérebro, para você ficar bem, ficar feliz, ficar alegre e mudar a produção do cortisol para a produção de hormônios do bem, hormônios que fazem a gente se sentir bem, a dopamina, como é que chama a outra? Daqui a pouco eu falo dos hormônios lá no final. Nós vamos trabalhar cuidando desses hormônios que trazem a sensação de bem-estar, porque é a serotonina, acabei de lembrar, porque isso sim é o que vai nos ajudar a lidar com as dificuldades do momento, né? Vamos lá, as dicas que a gente trouxe para você. A primeira coisa, aprenda a valorizar o momento. Tem momentos que a gente realmente está triste, está preocupado, está acontecendo um problema qualquer, mas tem momentos que não está acontecendo nada, que você está na sua casa com o seu companheiro, com a sua companheira, você está lá com o seu animalzinho de estimação, você está com seus filhos, você está fazendo algo que é tranquilo para você, que te agrada de alguma forma. Aprenda a curtir o momento. Use a respiração para ficar no presente e desfrutar mesmo dessas coisas simples da vida. Se você tem uma criança pequena na sua casa, criança é inocente, brinca com a criança um pouco, entra na brincadeira dela, né? Eu tenho uma netinha de 7 anos
que sempre que eu posso, né, ela mora no Chile, não mora aqui no Brasil, mas quando a gente tá junto é muito gostoso, ela pega lá os brinquedinhos dela e ela me dá um monte de comando, não vó, esse aí não pode, essa daí aqui eu não sei quem, e a gente brinca horas ali, curta, aprenda a se divertir com esses momentos, fique presente, porque isso já é uma forma de você se desconectar desse monte de preocupações. Às vezes não dá para ser presencial, né? Por exemplo, eu com a minha netinha tenho brincado com ela por vídeo, a gente faz uma chamada de vídeo, leio histórias para ela, tem um pequenininho de 2 anos que também me mostra os brinquedinhos na casa deles, eu ligo lá e vovó, vovó, pega os brinquedinhos para me mostrar e eu curto isso, eu vivo aquilo como se fosse a única coisa que eu tenho disponível para mim naquele momento. E a única coisa naquele momento é aquilo. E isso traz um bem-estar para a gente, isso conecta a gente com coisas positivas, com hormônios do bem e traz sensação de bem-estar para a gente. Uma outra coisa que a gente sugere, assista uma série divertida, engraçada, sem coisas mais pesadas, uma coisa bem para entretenimento, né? Dá risada, liga a televisão, assiste lá umas bobagens. Lembra, rir é o melhor remédio. Quando a gente tem uma crise de riso, né? Você senta com uma pessoa, encontra uma pessoa e sai uma coisa engraçada e você ri. A sensação depois é de leveza, porque a gente realmente joga toxinas fora quando a gente ri bastante. Então, assista uma série divertida, um filme qualquer, sem maiores complicações para você ficar mais leve. Uma outra coisa, procure estar com pessoas de bom astral. Né? Às vezes a gente não tem tão próximas pessoas com astral tão bom e cuide para não ser você a pessoa de astral ruim, né? Bom, esteja com pessoas de astral bom, porque aquelas pessoas mal-humoradas, as pessoas negativas, ou então aquelas pessoas que a gente chama de mensageiro da desgraça, né? Só vem contar coisa ruim para você. Isso deprime o nosso estado, deprime o nosso humor e aí fica difícil da gente ficar positivo, né? Já tem o negativismo do momento e a gente fica negativo também, a coisa fica potencializada para o ruim. Outra coisa, veja, sabe, memes? Eu rio muito com isso, gente, eu fico boba de ver como as pessoas são criativas. Pega lá uma situação qualquer, faz uma montagem lá, escreve uma frase engraçada. Ria com isso, divirta-se com isso, assista notícias engraçadas, tem coisa engraçada na internet, na televisão. Use isso para ficar leve, para rir, para se descontrair. Outra coisa, evite ficar numa interação muito forte, muito grande com esses grupos que ficam propagando notícias negativas, né? Fazendo contagem de casos, de números, apontando coisas que não estão no nosso controle, né? Isso é contagiante, é um contágio muito ruim, muito negativo. Isso gera tristeza na gente, gera esses estados desagradáveis, depressivos e aumenta a nossa ansiedade, né? Agora, uma boa risada faz o contrário, é um antídoto para a ansiedade e contra a depressão, porque conecta a gente com a alegria. E segundo a neurociência, quando a gente está conectado com a alegria, o nosso corpo reage positivamente a isso. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui são dicas para você aumentar então a produção daqueles hormônios que eu ia falar, eu esqueci o nome de um, que é a serotonina, a dopamina, que são os hormônios que trazem a sensação de bem-estar, que são liberados no nosso cérebro, geram um estado geral de, lá no nível neurobiológico, um estado geral emocional de alegria, que é o que realmente fortalece o nosso sistema imunológico, que é tudo que a gente precisa para esse momento. Bom, e para fechar, os privilegiados que estão aqui vão aprender hoje uma técnica que eu e a Sandra aprendemos com o nosso querido professor de hipnose ericksoniana, o professor Stephen Paul Adler, um americano que vem ao Brasil ensinar hipnose ericksoniana, né? Aliás, nesse momento ele já vive aqui no Brasil. E ele ensinou pra gente uma técnica que ele diz que é para acalmar a nossa mente e abrir o nosso coração. Então eu vou te ensinar porque é muito simples, muito fácil de você fazer e você vai poder usar isso para lidar com o negativismo e as dúvidas do momento. Então vamos lá, eu vou te ensinando e se você quiser você pode fazer agora junto comigo, porque é simples e você vai aprender rapidinho e vai poder usar depois. Então é assim, você vai colocar sua mão direita no peito, na direção do seu coração, em cima do seu coração. E aí você pode fechar os seus olhos, né, ficar de olhos fechados e respirar. Apenas
apenas prestando atenção na sua respiração, como ela está acontecendo, né? Então a mão em cima do coração, respirando, sentindo a sua respiração. E agora você vai se lembrar de alguém, que é uma pessoa, pode ser de um animal de estimação, seu pet, pode ser de uma situação que te traga a sensação de tranquilidade, de alegria, de paz, enquanto você continua respirando. E talvez você se lembre de situações relacionadas a essas pessoas, a esse animalzinho de estimação. Vai respirando e vai se dando conta de como isso traz uma sensação de bem-estar para você. E na medida em que você vai sentindo isso, vai deixando isso se generalizar pelo seu corpo. Essa sensação boa se espalhar pelo seu corpo. 30 segundos disso é suficiente, né? E aí você está lá no meio do seu dia, no meio da sua confusão, fecha os olhos, respira, põe a mão no coração, acalme a mente, abra o seu coração para essa sensação, a sensação de afeto, de carinho, de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade, e deixa isso se generalizar no seu corpo. Pode abrir os olhos. É muito bom, gente. Olha que coisa facinho de fazer, simples de tudo. Você vai poder usar isso em qualquer lugar, em qualquer momento, e isso com certeza vai te ajudar a lidar com as dificuldades do momento e com qualquer outra dificuldade que você tenha, tá? E repete, coisa boa, está disponível de graça, pode fazer, só faz bem para você e vai realmente acalmar a sua mente, ajudar você a abrir o seu coração. Pratica bastante e depois volta aqui para contar pra gente. Manda um direct pra gente no Instagram, manda um inbox aqui pra gente no Facebook, manda e-mail pra gente no inesesandra@chegademediansiedade.com.br. E você vai conseguir realmente se sentir bem com isso. Só manda mensagem para nos contar como é que foi para você. A Paty está dizendo assim: o que me atrapalha muito é a sensação de falta de ar, de aperto no peito. São sintomas bem presentes do quadro de ansiedade, Paty. Nós temos ensinado aqui na nossa página, a gente tem os vídeos lá no YouTube, a gente tem aqui também no IGTV do Instagram, a gente tem aqui no nosso Facebook, vídeos que ensinam você a respiração abdominal ou a respiração diafragmática. É onde você inspira pelo nariz e solta o ar pela boca no dobro do tempo da inspiração. Quando você inspira, você sente a sua barriga crescendo, estufando, e quando você solta o ar, você murcha a barriga, né? Essa respiração, quando você repete ela por uns 10 minutinhos, tira você de uma crise de ansiedade. Esses sintomas são da ansiedade. E deixa eu aproveitar e fazer um super convite para você. Nós estamos terminando hoje, dia 22 de maio, a nossa primeira semana Chega de Ansiedade. Nós estamos fazendo hoje a 5ª live, foram 4 lives com a de hoje, são 5, às 21 horas pelo nosso canal do YouTube. E o que a gente está ensinando nessas lives? Você vencer a ansiedade sem remédios e num tempo recorde de 3 semanas, né? E essas lives, elas estão sendo muito esclarecedoras, inclusive para quem nos acompanhou, a gente deu essa ferramenta da respiração, viu, Paty? Está lá disponível gratuitamente para você acessar. Nós gravamos um áudio para ajudar você a respirar junto com a gente, para você aprender a respiração. Essas lives, elas vão ficar no ar até domingo, então dá tempo de você assistir. Aqui no Instagram, basta você, quando terminar a live, e lá no nosso perfil tem um link, Linktree, e tem um complemento, acho que é Linktree Chega de Medo e Ansiedade. Você clica ali, ele abre uma pagininha com vários links, e um dos links é a semana Chega de Ansiedade. Você clica ali, se inscreve, precisa de inscrição, porque você recebe um link para assistir as aulas. Está lá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e hoje à noite tem uma ao vivo, né, que é live, às 21 horas pelo nosso canal do YouTube. Inscrito, você vai receber os e-mails te chamando para participar das lives, para você não esquecer. Na verdade, da live, só falta uma. E as outras estão disponíveis também para você assistir. Nessas 5 lives, nós demos uma espécie de aperitivo do nosso tratamento online, que é o programa Chega de Medo e Ansiedade, que inclusive vai abrir turma nova na segunda-feira. Por isso a gente está fazendo a semana Chega de Ansiedade, para convidar todo mundo para vir para a nossa turma, né? Para a próxima turma
para nossa próxima turma do programa Chega de Ansiedade. É tanta ansiedade para lá e para cá que eu misturei tudo aqui, né? Então, Tati, olha, dá tempo ainda de você entrar com a gente. Hoje à noite, a live de hoje é bem legal porque a Sandra vai responder perguntas. Então, perguntas que você tem, que você está sentindo aí, preocupações a respeito da sua ansiedade, dúvidas sobre o nosso programa, dúvidas sobre as ferramentas que a gente entregou durante as 4 lives, né? Hoje é a quinta. A Sandra vai responder tudo ao vivo hoje à noite para você. O ideal é que você assista as lives anteriores, então talvez não dê tempo agora, porque tá 21 horas que vai ser, mas você vai ter o final de semana para assistir. Sai do ar domingo às 23h59. Então quem quer assistir, corre lá, se inscreve e assiste. Boa tarde, professor Natan. É isso? Falei certo? Eu acho que é. Professor de matemática deve ser Natan. Seja bem-vindo, viu? A nossa live já está terminando, mas ela vai subir já para o IGTV aqui no Instagram. Ela vai subir aqui para o Face também e a gente ainda salva ela e coloca ela lá no YouTube, então você pode assistir depois. O tema de hoje foi esse, como lidar com o negativismo e as dúvidas do momento. Nós trouxemos dicas para você lidar com isso e ainda ensinamos uma técnica agora no finalzinho da live para você acalmar a sua mente, abrir o seu coração e lidar muito melhor com tudo isso que está acontecendo. Bom, eu já dei o recadinho então da primeira semana Chega de Ansiedade. Na próxima terça-feira a gente tem o Você com Inês e Sandra. Essa semana que não teve por causa da semana Chega de Ansiedade. Mas a gente está mudando o horário, inclusive, vai ser às 9h09, 21h09. Estava sendo 8h08, a gente mudou para 10h08 e agora será às 21h09. Tá? E a gente vai colocar o comunicado aqui nas nossas redes para você se lembrar. Na live de terça-feira, que é o Você com a Inês e Sandra, é uma live interativa. Você pode entrar ao vivo com a gente e tirar todas as suas dúvidas sobre ansiedade, tá bom? Quem tem tocado essa live é a Sandra, a gente divide porque a gente está no isolamento social, ela está lá no consultório dela, na casa dela, e eu tô aqui. E a gente vai se revezando aí, fazendo o nosso trabalho, né? Na próxima sexta-feira, que é dia 29 de maio, às 17h04, tem um novo Chega de Dúvidas como esse que você assistiu hoje. E nós vamos falar sobre insônia, como conseguir dormir com tanta preocupação, né? Pessoas que são insones geralmente têm uma mente acelerada, que não para nem na hora que ela se deita para dormir e tem dificuldades para dormir. A gente vai te ajudar com isso, como conseguir dormir com tanta insônia. Bom, o que mais? Logo abaixo aqui da nossa live no Facebook, a gente vai colocar o caminho para todas as nossas redes sociais. Lembra de se inscrever para a última live da semana Chega de Ansiedade para poder assistir as outras 4 que nós fizemos. E depois você vai poder, inclusive, entrar para o nosso programa, para a turma, nova turma que a gente vai abrir na segunda-feira. Gente, é isso. Se você gostou dessa live, deixa a sua curtida, deixa os seus comentários aí embaixo. Aproveita e compartilha isso. Eu costumo dizer que o bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha, né? Você está recebendo isso gratuitamente, graciosamente, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana. A gente se vê na terça. Bom, tem a live hoje, tem a terça-feira com a live da Sandra, tem a sexta-feira a live comigo de novo. A gente se vê a todo momento, tá? Fica bem, fica com Deus, divirta-se, relaxa, aproveita o final de semana e foca no que funciona. A gente se encontra em breve. Bye, bye, pessoal. Deixa eu desligar daqui pra cá. Tchau, galera do Instagram. E tchau, galera do Facebook. Foca no que funciona.